Olá, caro aluno, tudo bem? Aqui é o professor Antônio Lopes, do canal Ouse Química, e no vídeo de hoje iremos iniciar um novo quadro aqui no canal, o Ouse no Enem, onde iremos desvendar algumas questões de química para te ajudar a arrebentar no Enem. Então considere se tornar um ousado, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Então, vamos lá para o vídeo. Olá, caro estudante, o meu nome é Antônio Lopes, sou professor de Química aqui no canal Ouse Química e hoje vamos estar resolvendo essa questãozinha do Enem, aqui, questãozinha 103 do Enem 2024. Vamos lá resolver essa questão? Então, a questão diz o seguinte, metabolismo de procariontes. O esquema representa a ação de organismos no ciclo do nitrogênio e no ciclo do carbono. Os números correspondem a algumas etapas dos dois ciclos distintos. Então, aqui no comando da questão, ele vai trazer o seguinte, em qual etapa numerada ocorre uma transformação redox? Então, vamos logo grifar essa parte. Uma transformação redox, como aqui ocorre nos procariontes nitrificantes. Então, no comando da questão, ele já é bem específico. Então, não precisamos ter tanta confusão, tá? Então, ele deixa bem destacado que a etapa é justamente a dos procariontes nitrificantes. Então, a etapa que envolve os procariontes nitrificantes é essa daqui, tá, pessoal? Já está bem descrito. Então, aqui ocorre a conversão, né? Converte amônia em nitritos e nitratos. Ó, pessoal, eu vou passar uma dica aqui, uma dica ousada para vocês, né? Quase sempre que uma questão tiver a questão de conversão, ela trata-se, é um sinônimo de transformação, tá bem? Então, vou grifar aqui também, ok? Então, pega essa dica aí, ousada, e já deixa o like, né? Porque, com certeza, essa dica valeu o seu gostei. Então, aqui a gente tem amônia sendo convertida em nitrito e amônia sendo convertida em nitrato. Então, a primeira coisa que você pode observar é que está saindo aqui hidrogênios, né, nessa espécie e está entrando oxigênios. Então, por si só, a presença desses oxigênios, eles já caracterizam um processo de oxidação. Mas isso, para algumas pessoas, não fica tão claro. Então, a gente pode calcular o número de NOx dessas espécies e ver se de fato está ocorrendo uma transformação redox do tipo oxidação. Vamos lá calcular? Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar a espécie de amônia, né, sendo transformada em nitrito, que é o NO2-, sendo transformada em nitrato, que é o NO3-. Tá? Então, aqui a gente basta encontrar o NOx da espécie de nitrogênio. Então, para encontrarmos o NOx, a gente vai trabalhar a partir dos NOx fixos de algumas espécies, que é justamente do hidrogênio. O hidrogênio ele tem um NOx mais 1. E aqui eu tenho também 3 hidrogênios, tá? Então, por se tratar de uma espécie neutra, então esse NOx tem que ser igual a 0. E daí, fazendo essa continha, né, essa multiplicaçãozinha, a gente tem aqui que é mais 3 referente aos 3 hidrogênios. Né? Então, qual é o outro número que eu posso colocar que faça com que essa continha dê 0, esse resultado dê 0? Seria justamente o menos 3. Se eu colocar menos 3 mais 3 é igual a 0. Então, o NOx do nitrogênio para a espécie de amônia é justamente o menos 3. Tá? De maneira análoga, a gente também vai fazer aqui para o nitrito. Então, a gente sabe que o NOx fixo do oxigênio é menos 2. Tá? E a gente tem 2 oxigênios. E também sabemos que trata-se de um íon carregado. Ok? Então, aqui, ó, menos 1. Então, a gente vai colocar aqui, ó, essa conta, o total dela tem que dar menos 1. Então, a gente vai fazer essa multiplicação, né? A gente vai obter justamente menos 4. E aqui, qual é o número, né, pessoal, que a gente pode somar aqui, que dê justamente menos 1. Então, seria aqui, ó, mais 3. Então, se você botar mais 3 menos 4, vai dar menos 1, ok? Então, o NOx dessa espécie de nitrogênio é igual a mais 3, certo? Então, aqui você já observa, se há o aumento de NOx, o NOx aumenta, trata-se justamente de uma reação de oxidação.
Então, de maneira análoga, ocorre justamente aqui do nitrito para o nitrato, porque estamos aumentando a quantidade de espécies oxigenadas. Então, obviamente, eu vou fazer aqui direto, tá, pessoal? Vocês podem fazer esse mesmo cálculo, né? Para o oxigênio, daria justamente menos 6, né? Igual a menos 1. E o número para fazer com que desse menos 1 aqui seria 5. Portanto, o NOx do nitrogênio nessa espécie é mais 5. Então, também trata-se de um aumento de NOx, que também é uma oxidação. Certo? Então, se observarmos nessas etapas aqui do lado direito, no ciclo do carbono, né, dos procariontes no ciclo do carbono, a gente vai observar o seguinte, que o carbono atmosférico está aqui. Na etapa 3, os procariontes fotossintetizantes fixam o CO2, então preste atenção na palavra fixam. Não envolve transformação, porque a gente sai de CO2 e vem para CO2 e ocorre só apenas a fixação biológica. Já aqui na etapa 5, ou na etapa 4 também ocorre fixação, né? Então CO2 é fixado, então é a etapa biológica. Tá? E aqui ó, os procariontes decompositores convertem o carbono e fixa em CO2. Então tem uma conversão, certo? Então a gente vai sair justamente do carbono. Então vou colocar aqui, ó, a gente vai sair do carbono para o CO2. Então olha que interessante. Aqui o NOx é 0. Por quê, professor? Carbono, substância simples. Aqui, pessoal, no CO2 é o seguinte, a gente sabe, né, a gente já calculou aqui, ó, que o oxigênio ele tem um NOx fixo, que é menos 2. E aqui eu tenho também 2 oxigênios. Logo, essa conta aqui dá menos 4. E preste atenção, espécie neutra, né, pessoal? Então, ó, igual a 0. Então, que número eu tenho que colocar aqui para que essa conta dê 0? 4. Então, aqui a gente observa, né, que o NOx do carbono, ele é igual a mais 4. Então, aumento do NOx. Então, o processo é oxidação. Então, a etapa seria justamente essa aqui, a etapa 5. Então, seu gabarito seria a letra E. Tá legal, pessoal? Então, se vocês gostaram dessa resolução, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o gostei. Compartilhe esse vídeo com seus colegas. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!